Fala comigo, torcedor do Cabuloso, tudo bem com vocês? Vamos estar reagindo aí a mais um corte, né? Afinal, o Cruzeiro enfrenta mais uma vez o Flamengo, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E um jogo importante, né? O Cruzeiro visa ali o G4, visa ali a classificação para a próxima Libertadores, de forma direta aí, né? Nas vagas aí do Brasileirão. E o confronto nada mais nada menos do que o Flamengo, né, cara? Que acabou de eliminar aí o Cruzeiro em um jogo polêmico ali, lances ali que são discutidos até agora. Então promete, né? Cruzeiro pensando também no meio de semana, que tem uma partida aí bem complicada, enroscada, um clássico contra o Atlético Mineiro, né? Então, assim, muita coisa acontecendo nessa semana aí do Cabuloso. Vamos reagir juntos e depois então a gente volta para debater. A gente tá jogando no Mineirão. Certamente a torcida vai estar lotando o estádio, vai cantar e vai empurrar a torcida do Cruzeiro o tempo inteiro, vai empurrar o time. Tem excelentes jogadores e o que me preocupa um pouco é justamente no Cruzeiro poupar alguns atletas por conta da Copa do Brasil. A gente precisa lembrar que no meio da semana o Cruzeiro enfrenta o Atlético. Então, é um clássico para ninguém botar defeito, um dos maiores do Brasil. E claro que o Cruzeiro quer vencer, mas o Cruzeiro também quer buscar as primeiras posições ali para já classificar para a Copa Libertadores o ano que vem. Então também não pode vacilar e é lógico que está entalado com o Flamengo por conta dessa eliminação da Copa Libertadores. Do lado do Flamengo, tem aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Pedro, que tá jogando uma bola redonda, minha gente. Porque o cara, quando não faz gol, ao lado do Viveiros, eles têm 14 gols, né? E quando ele não faz gol, ele dá assistência. Na última partida ali, ele deu 2 bolas açucaradas, inclusive contra o Cruzeiro. Então, a defesa do Cruzeiro vai ter que estar muito atenta ao Pedro, porque quando ele não faz, ele dá passe. Deu passe pro Arrascaeta, deu passe pro Samuel Lino. Então, é um ataque mortal. Esse ataque do Flamengo tem que estar muito ligado, porque realmente é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 44 gols. Se bobear, Kalinka, ó, é caixa. E nem tudo está perdido, ainda temos a Copa do Brasil e objetivos ainda a serem conquistados dentro do Campeonato Brasileiro com a melhor colocação possível. Vamos de Otávio, Fabrício Bruno e João Marcelo, como você colocou realmente. E aqui, talvez o erro do Arthur Jorge no jogo contra o Flamengo de não ter entrado com o Fagner, porque o William realmente não esteve bom. Eu coloquei o Rojas, mas muito provavelmente entra lá o protocolo Lucas Vidalba aqui por esse lado esquerdo, porque acredito que talvez o Vidalba seja aproveitado no clássico no meio da semana. Lucas Romero e Matheus Henrique. Vamos de Felipe Moraes, coloquei o Kaique Kenji, mas acho que o Felipe Moraes deve ser o titular da posição. Com o João Costa aqui, Matheus Pereira, tem a opção do Bruno Rodrigues. Sangue de Jesus tem poder e ajuda a gente, Senhor. Nós vamos de Matheus Pereira e Caio Jorge, mas muito provavelmente, talvez o Lúcio Rodrigues seja quem possa ser aproveitado nesse momento, porque o time do Cruzeiro, Leopoldo Siqueira, tá precisando de uma energia, Leopoldo Siqueira. Tá precisando de uma energia. A situação de administração do resto do calendário é complicado, né? É complicada, porque a gente sabia o encontro precoce entre dois times que se imaginavam candidatos a Libertadores logo nessa fase de oitavas de final, ia deixar alguém em maus lençóis. E se fosse o Flamengo, talvez com repercussões internas de mudança de comissão técnica, porque essa é a praxe no Flamengo. Não é no Cruzeiro, tomara que não aconteça nada, não faria sentido, mas já vimos coisas mais surpreendentes do que seria a queda do Arthur Jorge. De novo, não acho que aconteça, não deve acontecer. Se acontecesse, eu faria críticas muito veementes aqui. Mas agora, administrar o restante do ano não será simples, não do ponto de vista da motivação, mesmo porque a comissão técnica atual não tem responsabilidade nenhuma sobre o início ruim no Campeonato Brasileiro, que, em última análise, é o que torna complicada a missão do Cruzeiro nessa tabela. Mas você pode fazer um tremendo campeonato, né? Você pode ter como objetivo, e aí vai caber ao técnico, ao Arthur, motivar corretamente os jogadores e mantê-los no Campeonato Brasileiro focados mesmo com quase a impossibilidade, quase não, a impossibilidade de ganhar o troféu. Mas você pode fazer uma excelente campanha, você pode se classificar diretamente à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, recomeçar essa caminhada e enfim, encontrar um motivo para ter orgulho dessa campanha. O Cruzeiro é um time que tem muita capacidade e muito potencial. Um primeiro tempo como que o Cruzeiro fez no Maracanã não deveria ser
repetido, especialmente numa situação decisiva. Mas eu sempre gosto de olhar também para quem é o adversário. Então, o Cruzeiro foi controlado por um time qualquer aí. O Cruzeiro foi a um estádio onde todo mundo ganha e não jogou? Não. Do outro lado estava o Flamengo, numa noite inspirada, com alguns jogadores tecnicamente brilhando. Coletivamente, nesses 2 jogos com o Cruzeiro, a gente viu, talvez até agora, o melhor que o time com o Leonardo Jardim conseguiu mostrar, do ponto de vista coletivo. É o melhor elenco do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, com jogadores, assim, muitos jogadores capazes de dominar partidas, como aconteceu nesse confronto com o Cruzeiro. E a ideia de jogar que o Cruzeiro tinha era uma ideia justamente de aproveitar quase que a obrigação que o Flamengo ia sentir de dar um passo à frente, se adiantar e correr risco pelo gramado que fica para trás, e fazer o Flamengo ser punido, né, por esse estilo de jogo. Não foi o que aconteceu, porque o Flamengo não permitiu. Acho que os defeitos e as virtudes, eles precisam ser sempre compartilhados no futebol. E é claro que a comissão técnica e os jogadores do Cruzeiro gostariam de ter feito um primeiro tempo melhor. Talvez o desfecho do jogo fosse diferente. Vamos apresentar agora a tabela de classificação, a ponta de cima do Campeonato Brasileiro, para justamente entender o valor unitário dessa rodada nessa disputa Flamengo, especialmente Flamengo e Palmeiras. Olha só, o Palmeiras lidera 48 pontos, mas tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 45 com 22. Aí o Furacão tem 41, Fluminense 38, o Cruzeiro é o 5º colocado com 36 e o Bahia o 6º com 34 pontos. Vamos lá, Zupac, você usou o termo pé embaixo, né? Sim. Pé na tábua, pé no porão, mas poderíamos usar faca nos dentes, assim. Como que o Flamengo, ele enfrenta o Cruzeiro sábado. Sim. Palmeiras joga domingo com o Vasco. Aparentemente é um jogo até mais fácil, como mandante, e o Flamengo como visitante. Seria aquela rodada que a gente fala, teoricamente o desafio do Palmeiras é mais acessível, mas o Cruzeiro é o que a gente ouviu a Nath falar, a gente não sabe se vai completo ou não. E o Flamengo, ao jogar antes, já pode virar empatado com o Palmeiras para o domingo. Como é que você vê essa rodada para os dois? Nas últimas rodadas, acho que o Palmeiras jogou antes que o Flamengo e agora joga depois. O que é melhor? Depende, porque se você joga depois, você tem a vantagem de saber o que o seu adversário fez. Mas se o seu adversário venceu, a tua pressão ela é maior. Você já entra com o bafo na nuca ali. Claro. E mais do que analisar a diferença dos adversários da tabela, o que hoje está em jogo mais entre Palmeiras e Flamengo, e é o que explica a diferença ter caído drasticamente, é a barreira do rendimento. E há uma diferença neste momento, é que as coisas mudam muito rápido, mas neste momento há uma diferença considerável de rendimento entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, depois daquele empate com o Internacional ali, aquele foi o jogo onde o Jardim foi muito criticado e as coisas pareciam que iam ficar bem complicadas para o Flamengo. Teve ali a parada para a Copa do Brasil, que o Flamengo estava fora e o time treinou, recuperou e voltou melhor. O Flamengo passou a jogar bem desde então. Poucos jogos, mas passou a jogar bem, tanto que tirou vantagem do Brasileiro, se classificou na Libertadores. E o Palmeiras, que chegou a dar, quando o Abel muda o sistema para 3 zagueiros e reencaixa as peças, foi reinserindo aos poucos Flaco e Vitor Roque, dava a impressão que ali era um modelo para o Palmeiras crescer. O Palmeiras já voltou a oscilar e passou ali na unha contra o Cerro Porteño, que se esperava que fosse o confronto mais fácil, por exemplo, do que Flamengo e Cruzeiro. Então, mais do que contra quem vai jogar, mais do que quando vai jogar, ou o Palmeiras melhora o rendimento, ou na curva que os times estão, o Flamengo tende a passar. E essa é a pressão que o Palmeiras lida agora. E tem também a preocupação, não sei até que ponto isso impacta a preparação do Abel para domingo, mas o Palmeiras tem um clássico no meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Não sei até que ponto isso preocupa o Abel, mas o Palmeiras tem que jogar melhor. Se não jogar melhor, vai ser ultrapassado cedo ou tarde pelo Flamengo.
Essa é a pressão que o Palmeiras está lidando no momento. Pois é, e poderá ser cedo, porque a CBF marcou o jogo atrasado do Flamengo para o dia 2 de setembro, ou seja, está ali, ladinho. E aí, jogando contra o Mirassol, pelo que apresentou já no último jogo contra o Mirassol, a tendência é que o Flamengo vença. Pensando no Campeonato Brasileiro e pensando no Cruzeiro, que tem esse jogo terça-feira de Copa do Brasil contra o Galo, e sabendo que o Cruzeiro não vai lutar pelo título, é natural que o Arthur Jorge coloque mesmo um time reserva e tudo bem, um time misto pelo menos, André? Não dá para saber o que ele vai fazer, mas diante de um confronto com o rival, é tudo tão diferente, as pressões são tão maiores, as repercussões internas elas são bem mais graves em caso de derrota ou eliminação. Então o Cruzeiro tem todos os motivos do mundo, até pela sua situação no Brasileirão, para estabelecer como prioridade a Copa do Brasil, não só nesse confronto com o Atlético Mineiro, mas é a chance de ganhar um título, né? É uma chance bem clara de disputar um título, de chegar longe, de eventualmente alcançar a final. Mas aí, antes de tudo, precisa passar por esse confronto que é diferente de tudo que acontece no futebol para quem veste a camisa do Cruzeiro. O outro lado, é evidente, é igual. Mas eu entenderia que nessa rodada o Cruzeiro não significa deixar de lado, mas trate o Campeonato Brasileiro como um evento de menor importância aí nas partidas próximas. Então tá aí, né, torcedor do Cabuloso, esse foi o corte que a gente separou aí, um corte bem bacana, tudo pra você saber dessa partida de logo mais aí, né? O jogo acontece hoje, 8h30 da noite, Cruzeiro e Flamengo. É um jogo aí que tá se repetindo aí cada vez mais, né? O Cruzeiro tentando melhorar ainda mais o seu desempenho na temporada via Campeonato Brasileiro, uma vez que a disputa ficou um pouco difícil, bem difícil na verdade, né? Por conta do péssimo início do técnico Tite, tinha uma máquina na mão, um Cruzeiro muito bom e não soube aproveitar, né? Mas é o que acontece, o Cruzeiro ele vem melhorando cada vez mais, né? O seu elenco, o seu plantel, e acredito que esse ano o foco no Brasileiro vai ser de fato ali um G4, quem sabe aí ficar na terceira colocação, acho que é até o justo, né? Pelo que tá jogando o Cruzeiro e pelo que desenvolveu aí na segunda etapa da temporada, né? Ficar ali no terceira colocação e aí com isso, né, se estruturar melhor para a temporada do ano que vem. Uma vez que a Libertadores ficou aí pelo caminho, Brasileiro muito difícil, né, praticamente impossível, o que o Cruzeiro vai fortíssimo no meio de semana contra o seu rival ali estadual, né, o Atlético Mineiro, e aí sim o Cruzeiro vai ter que botar força máxima, então por isso não sei até a que ponto, né, vai o time, qual time vai a campo hoje, né, como o Arthur Jorge vai preparar. É um jogo importante, o Cruzeiro quer continuar a boa fase do Campeonato Brasileiro, porém, por outro lado, né, tem esse jogo aí no meio de semana que vale muito pro Cabuloso. Mas tá aí, rapaziada, o corte foi esse, eu espero que vocês tenham curtido, já que ficaram por aqui até agora, aquele likezinho, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal também para não perder nada do que acontece no Cabuloso, dá uma olhadinha aí, confere pra ver se você tá inscrito e até um próximo vídeo, valeu!